Oi pessoal, aqui é Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão e hoje nós vamos conversar sobre o luto. É um processo super difícil, super doloroso, mas que no decorrer da vida a gente acaba experimentando perdas, extremamente significativas e a gente passa por este processo. Isso é o que te faz humano, sentir. O luto é um trabalho de rompimento. Para a psicanálise é um processo ativo. Então ele é um trabalho de rompimento lento e gradual. E quando ele se conclui, a energia que você direcionava para ele, você volta a direcionar para o mundo. Então é um trabalho que tem um objetivo, esse processo do luto. É um trabalho psíquico que tem como objetivo processar, elaborar a nova realidade de uma vida sem o objeto de amor, sem a pessoa que você tinha uma ligação afetiva, uma conexão, alguém que partiu e você precisa viver agora uma nova realidade. Mas essa perda não é exclusivamente alguém que morreu, que faleceu. Ela também pode ser ali com algo abstrato, Tanto Freud, no texto Luto e Melancolia, quanto a doutora Karina Fukumitsu, nos livros sobre perdas no desenvolvimento humano, os outros livros que ela tem sobre o assunto, fala ali dos outros tipos de perdas que você acaba tendo que viver, passar por este momento. As perdas abstratas, elas podem ser a perda da liberdade, a perda de algo que simbolizava ali, um ente querido, como o seu país de origem, a língua materna. Existem muitas outras que nós vamos falar. O mais importante lembrar é que o luto precisa de tempo, para que a nova realidade seja elaborada, processada, absorvida e admitida em nosso psiquismo. Ele não é assim como a gente vê às vezes algumas pessoas falam de 1 ano, de 6 meses, Este tempo não é um tempo dado assim. Para a psicanálise a gente não pensa assim, porque cada sujeito é único e cada pessoa tinha uma relação com quem partiu, se a gente fosse pensar em alguém que faleceu. Então, se você tem um pai, a sua mãe tinha uma relação diferente com ele, você tem uma relação diferente, os seus irmãos. Então, cada um vai ter um tipo de dor, um tipo de saudade, e um tempo para este luto. Não dá para a gente ficar comparando dores, posicionamentos diante da morte, por exemplo, É muito ruim quando isso acontece, gera muitos conflitos ali, discussões inúteis dentro da família, às vezes por conta das comparações. Quem sofre mais, quem sofre menos, quem já chorou, quem não chorou. Esse tipo de coisa não ajuda, Cada sujeito precisa ser respeitado em sua dor e em seu tempo. Quando o trabalho do luto ele acontece, quando ele acaba, o ego fica livre e o interesse pelo mundo ele vai voltando ali em doses homeopáticas, aos pouquinhos. E aí você começa a retornar para pequenas atividades que às vezes você não conseguia mais fazer. Então é muito importante, não comparar dores, não comparar assim como na depressão, por exemplo, não tem como a gente falar que a depressão é isso e acabou, Cada pessoa vai viver de uma maneira. O luto também é uma dor que cada pessoa viverá, de uma forma. Então nós vamos refletir a respeito das diferentes formas de sofrimento, posicionamento diante deste processo. Como podemos compreender melhor esse processo tão doloroso, Porque vem um mix ali de sentimentos que podem ser ativados, assim, podem coexistirem, amor e ódio, raiva, negação, arrependimentos, tem muita coisa em jogo. Tudo isso depende também da história que você tinha com a pessoa. A morte, ela faz parte da vida, mas geralmente a gente não espera, a gente não deseja,
a gente não quer que ela apareça, né? Ela é uma visita indesejável. O luto vem quando ocorrem as perdas significativas, né? Além da morte, existem outras que nós vamos falar agora, que está no livro da doutora Karina Fukumitsu. E a gente pode pensar em perdas extremamente significativas, né? Que não passa batida, é uma coisa que vai te atingir, que você vai sentir. Então, quando acontece um divórcio, né? Uma separação, um término de relacionamento, a morte de alguém, né, próximo, que você era, né, muito ligado, né, que tinha ali a sua afeição, o seu amor, a separação dos pais ou filhos saindo de casa, né, a síndrome do ninho vazio, né, a gente vai falar num outro vídeo sobre esta síndrome, que os pais experimentam isso, né, a casa que ficou vazia, né, por um lado é muito bom que você conseguiu criar seus filhos, né, e todo mundo foi ali, saiu para o mundo, né, foi trabalhar, foi seguir ali a vida deles, né, se casaram, mas os pais sentem uma dor muito grande, um vazio muito grande, né, isso pode também, né, passar ali por esse processo de luto, até acostumar com essa nova realidade. O distanciamento do país de origem, a perda de uma habilidade conhecida, algo que te liga ali a tua identidade, né? Um trabalho, algo que você fazia, e quando você se aposenta, você sente um vazio, né? Você sente que esse estar no mundo sem realizar aquela atividade é uma coisa muito difícil. Então, às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira fazendo algo e se aconteceu um acidente, ela teve que parar, ou se apenas se aposentou mesmo e tem que parar, né? O tempo de executar aquilo acabou. Muita gente fala, né, que não, se eu parar, eu vou adoecer, né? Tem muita gente que trabalha, apesar de estar aposentado, porque sabe que precisa daquilo, né? Então, acontece também de entrar num processo de luto quando se distancia daquela atividade. É como se o trabalho dissesse quem eu sou, né? Eu sei quem eu sou. E quando você não executa aquilo, é como se esse ser no mundo desaparecesse, né? Não sei mais quem eu sou. Perdas relacionadas com a idade, né, o envelhecer. A gente até já falou isso aqui no outro vídeo do filme A Substância, né? Ela perde o emprego porque está velha para ocupar aquele cargo. Então, envelhecer às vezes faz com que você perca alguns lugares, né, alguns espaços, alguns olhares. Às vezes é mais difícil encontrar um novo emprego. Às vezes a idade avançou e a mulher não consegue mais engravidar. A autoestima também, a questão da autoimagem, né, a idade, tudo isso, né, implica numa perda, como a gente viu no filme também. E às vezes também essa questão da experiência de vida pesa de uma forma negativa, né, no âmbito profissional. Às vezes chega um rapaz que ele é todo antenado, ele tem todo o conhecimento teórico, porque ele estudou muito, fez mestrado, fez doutorado, fez pesquisa, né, e aí tem aquela coisa de, não, a gente tem que se atualizar, porque o fulano tá aqui muito tempo, mas ele não sabe, ele não tá antenado como os jovens. E aí você vê ali a pessoa mais velha ser descartada, né? Tudo vira uma desculpa para descartar. Então, todas essas experiências de perda, elas fazem parte, né, do desenvolvimento humano, mas elas fazem com que a gente entre em contato com este processo do luto, porque tem uma nova realidade ali que está, né, gritando e que eu vou ter que aceitar. Então, no texto do Freud de 1917, né, Luto e Melancolia, onde ele fala da importância de diferenciar também os estados, né, de luto, os estados de melancolia, né? O luto é uma reação a uma perda, né, e a melancolia, ela tem todos os sintomas do luto, porém ela se estende, né? Ela fica mais prolongada, poderíamos dizer hoje como uma depressão, por exemplo, que é uma coisa mais crônica, não é uma coisa que vai, se conclui e passa, né? É uma coisa que fica, e na melancolia tem um ataque a si mesmo, né? Tem uma agressão ali contra si mesmo. Então o ego, né, se maltrata, se devora, se destrói, se ataca mesmo. A diferença é que apesar do luto envolver,
né, um grande afastamento das suas atividades com a vida, com o viver, né, não pode ser considerado patológico porque é algo que caminha numa direção de superação, né, de conclusão deste trabalho do luto, né, deste processo. Você vive um período, né, um tempo que não é definido, cada pessoa vai viver de uma maneira, interferir neste processo pode ser até prejudicial, né, mas que tem o objetivo de absorver, elaborar, aceitar essa nova realidade. Todo o interesse pelo mundo parece que acaba, parece que não tem mais sentido, o mundo não tem mais graça, né? Porque falta ali o meu objeto de amor, né? O objeto perdido. Então eu invisto toda a minha energia, né? A gente fala que a libido, né, em psicanálise é energia, é aquilo que você nasce com ela, né? A energia que move o seu corpo, né, que passa por todo esse caminho sensorial aí, que faz com que você consiga chorar, se alimentar, andar, falar, né, nasce com a gente. Quando essa energia que nos movimenta, ela é voltada para dentro na época que a gente está experimentando esse luto, então o que está fora é como se não existisse, é como se perdesse a graça, é como se realmente não fizesse sentido. E quando o trabalho do luto é concluído, aí você volta a ter interesse pelo mundo. Mesmo que seja aos pouquinhos, você volta a sair, a ir no supermercado, a ir num restaurante, a visitar um amigo ou um familiar. Você sai do quarto, né? Você sai da casa, você começa a ver que existem ainda as outras pessoas que se importam com você, que querem ali te ajudar, te acolher, ou tem, né, necessidade, né, de estar em contato com você. E aí você vai investindo em novos objetos, né, de afeto. Você começa a voltar a olhar para outras direções, mas isso leva um tempo, porque no início todas as atividades, tudo que você consegue fazer é direcionar, né, os seus pensamentos, a sua energia para o objeto perdido. Então, essa época do luto, né, de devoção ao objeto perdido, tudo isso é normal, né, não é patológico. Isso faz parte do processo. Porque processar uma nova realidade, né, é muito difícil. Porque o meu objeto de amor, né, que foi embora, né, algo que se rompeu ali, um laço que se rompeu, fica uma fissura ali, não tem como você negar. E aí, apesar de você ir voltando para o mundo, ainda assim terá uns momentos mais difíceis, né, porque processar nova realidade não é simples. E apesar da gente imaginar muitas coisas, existe um respeito pela realidade. O luto é isso, né? Ele respeita essa nova realidade. Ele é um processo de aceitação desta nova vida. E aí todas as lembranças, expectativas, tudo que me liga àquela pessoa ou objeto perdido, né, aquele ideal, passa por um processo de desligamento. E esse processo é doloroso. E para Freud, né, na melancolia, a diferença é que o objeto perdido, quando se vai, na verdade, ele leva também algo que é nosso, que a gente não sabe explicar o que é. E essa falta que a gente tem, né, fica ali marcado. Freud diz, às vezes o paciente sabe quem perdeu, mas não sabe o que perdeu neste alguém, né? O que essa pessoa leva quando ela vai embora, o que foi com ela. Às vezes o que foi com essa pessoa é o que me adoeceu, né? Uma parte minha que foi embora junto. Um amor que acabou, por exemplo, né? O que essa pessoa leva que eu tinha e que foi com ela. É bom a gente pensar também que o luto, ele não existe assim no inconsciente, né? Na verdade, ele é algo que está na consciência, é algo real, né? É algo ali que você sabe, né, o que aconteceu. Existe uma explicação, né, para os sintomas, é o trabalho do luto. Enquanto na melancolia é mais enigmática, é mais misteriosa, porque às vezes a perda, né, o que você sente é algo desconhecido, não sabe por quê. Enquanto na melancolia você perde a autoestima, né? O ego fica fragilizado, empobrecido. No luto, o mundo é que perde o sentido, o mundo é que fica empobrecido, vazio.
né? Não tem sentido. Na melancolia é o próprio eu, né? A pessoa não vê o próprio valor. Ela fica incapaz de qualquer tipo de realização, né? Se vê moralmente como desprezível, se repreende, se recrimina, né? Fica à espera de uma punição, se vê inferior perante os outros. Uma pessoa que se coloca nesse nível, né? E se ataca, muito autocrítica. A pessoa não consegue enxergar nada de bom na própria história. E aí Freud chama isso de delírio de inferioridade, né? Ele diz que este estado se completa através da insônia, da recusa em se alimentar, porque o alimentar-se é viver, é o oposto, né? É te colocar de volta para a vida. O trabalho da melancolia é devorar-se, né? Consumir o próprio eu. E o trabalho do luto é elaborar, processar e aceitar essa nova realidade. E por isso que é importante, né, que a pessoa busque ajuda, né, profissional para uma investigação mais profunda, né? O Freud diz no texto que quem tem essa opinião sobre si mesmo, né, a pessoa que vai ali se atacando, se destruindo, ela está, né, adoecida. Então, descobrir as razões, né, o que fez com que eu perdesse o amor por mim, esse que é o processo para quem sofre, né, desse momento aí da melancolia. E saindo um pouco, né, dessa parte da melancolia, voltando ao luto, né, ampliar nossa reflexão sobre os significados, cada um atribui um significado para aquilo que percebe como fenômeno, tanto de acordo com a temporalidade, a espacialidade, né, a gente pode perder a fé por um período de tempo, a fé na bondade da vida, né, a fé no mundo, né? Você acha que Deus está contra você, pode acontecer várias coisas nesse sentido. Quando você experiencia esse processo, nesse momento, porque você é livre para perceber a perda da maneira que você bem entender, né? Nós não conseguimos escolher, né, que tipo de perdas nós teremos, mas a gente consegue escolher como perceber isso. Sempre existirá o sentimento de que uma parte de nós se foi com a pessoa que partiu. E ainda assim, a gente tem que prosseguir, tem que continuar, porque a gente permanece. Então, de certa forma, é bom pensar que a sua história aqui, ela continua, né? Ela segue. E de certa forma você pode continuar também um pouco da história da pessoa que partiu. Às vezes ela deixou um legado, alguma coisa que você vai fazer com que aquilo permaneça no mundo de algum jeito, de alguma forma. Essa é uma experiência que nos ensina, que nos transforma, porque a gente muda a maneira de ver o mundo, de ver a vida, né? E até de ver nós mesmos, né? De nos enxergarmos de uma outra maneira depois que a gente passa por isso. Às vezes você começa a dar valor para coisas que você ignorava, né? Coisas comuns assim do dia a dia que você vê como é importante. Então as situações de perdas, né, elas não são escolhidas, né, elas acontecem. E a única coisa que nós podemos escolher é como nós vamos conviver com isso. Diante da perda, como iremos nos posicionar, como iremos reagir, digerir, suportar, processar tudo isso para voltar a viver, dando um passo de cada vez, né, com paciência, com consciência da realidade. Existe sim, no primeiro momento, uma negação, né, existe sim essa coisa de tentar negociar, de tentar reprimir aquilo. Depois tem sim, né, você deprimir, como Elizabeth Kübler-Ross, ela disse, né, das fases do luto. Só que a gente, na psicanálise, a gente vê que as coisas se misturam, porque às vezes parece que não é assim bonitinho, sabe? Primeiro é isso, depois aquilo, depois... Às vezes pode embaralhar, às vezes você pode sentir uma negação, anos depois você ainda não consegue aceitar que aquilo aconteceu, né? Não é tão certinho, né, como na teoria. Às vezes você deprime primeiro para depois você entrar na negação. Às vezes você ainda não conseguiu deprimir, não conseguiu chorar,
né? Você está ali anestesiado, porque você isolou os sentimentos, você não entra em contato. Agora eu vou recorrer a um texto do Fernando Lino, que é o meu supervisor na clínica, e ele escreveu sobre o luto, achei muito bonito, muito profundo. Vou acrescentar alguns comentários, mas ele diz assim: o luto, como sabemos, nunca é sobre o que perdemos, mas sobre o que nos tornamos diante da falta. Quer dizer, diante da perda, né? O que a gente vira, o que a gente se torna depois disso. O luto constrói uma ponte frágil entre dois mundos. Um mundo com o meu objeto de amor, com o meu ente querido, um mundo com aquilo que eu ainda não havia perdido. E um mundo novo, sem aquilo que eu amo, sem aquilo que eu amei. O luto é esta ponte. E esta ponte é um trabalho muito lento, de quem aprende a carregar um vazio, sem deixar que esse vazio engula o chão sobre os pés. Quer dizer, é preciso continuar, prosseguir a minha história, apesar do peso enorme deste vazio, né? Esse peso tão doloroso. Eu tenho que seguir caminhando, saber da presença na ausência, né? Quando a gente perde alguém, a pessoa ela é presença na ausência, né? De alguma forma ela está ali, né? A casa, os objetos, as fotos, as lembranças. Às vezes você tira tudo para você não ver nada, não lembrar, não pensar, mas ainda assim está dentro de você. Alguma comida, algum perfume, algum lugar que vocês iam, que frequentavam, é algo que marcou, então que vai simbolizar essa pessoa. O enlutado precisa reaprender a viver, a conviver com essa ausência sem trair a verdade do que um dia foi, né? Então, como que a gente faz, né, para seguir sem trair tudo aquilo que se foi, né, sem negar, através da própria história. Cada memória, cada fotografia mental, cada e se tivesse acontecido isso? E se eu tivesse feito isso? A gente se culpa, a gente esquece que nem tudo está em nossas mãos. A gente nessa hora tem uma certa onipotência de achar que a gente poderia mudar o destino, e aí coloca um monte de e se na cabeça. E esse e se preso em nossa mente antes e depois de dormir é uma ferramenta também de configuração, né? Reconfigurar a relação. Você fica imaginando muitas possibilidades ali. Então, o vazio não é um buraco a ser preenchido, mas uma nova paisagem a ser visitada. E ele continua falando: não há substituição para o que se foi, mas é possível criar algo a partir do que ficou. A psicanálise, ela não oferece consolo, ela oferece a escuta, né, para essa travessia, para esse momento difícil. A gente só pode ser escuta. E é uma travessia que pode ser mais difícil sozinho, né? Se você passa por isso sozinho, sem acolher, né, o seu desamparo, é muito mais difícil. Então a psicanálise, ela acolhe o desespero sem julgamento. Ela amplia o espaço para que a história do sujeito, com todas as suas fissuras, encontre ali, né, a capacidade de expressar através da linguagem tudo aquilo que está ali dentro, né? Todo aquele turbilhão de sentimentos, de emoções, de lembranças. Porque quando a dor vira palavra, música ou lágrima, ela deixa de ser um assombro engasgado na garganta, né? Transformar a queda numa ponte, a saudade num verbo, a morte em parte da própria biografia, né? Quer dizer, parte da própria história. Aí ele encerra o texto, muito bonito, né? Muito profundo. E aí eu pensei nisso também da queda, né? Quando ele falou
transformar a queda em ponte. A morte, né? Quando acontece uma morte na família ou de alguém muito próximo, é como se fosse uma queda. E quanto mais próxima é a sua relação com a pessoa, maior é esta queda. Então vai doer, você vai se machucar sim. Não tem como negar isso, né? Vai ser doloroso. Às vezes também tem uma diferença da morte que você espera que aconteça, porque é uma pessoa que tem já um tempo ali que está adoecida, muitos anos numa cama, diferente de alguém que de repente, né, abruptamente, algo que acontece inesperadamente, sem aviso, a pessoa vai embora. É bem mais impactante, parece, porque a pessoa não estava sofrendo, ela estava bem, né? E isso daí assusta muito mais do que alguém que você percebe como um alívio, que a pessoa descansou. Existem muitas percepções, né, de acordo com o que aquela pessoa estava vivendo, né, com a história dela. Então, só para a gente recapitular um pouco, né, para Freud, toda perda de objeto, né, seja uma pessoa, um ideal, algo abstrato como a liberdade, a perda de um país, a perda de um emprego, tudo aquilo que você depositou afeto e foi perdido exige esse período de luto. Você vai ter que passar por isso porque você foi humano, você amou, você depositou afeto, amor. Então, nesse processo, a energia libidinal, né, essa energia que move o nosso corpo, que deixa a gente vivo, que a gente vai e faz as coisas, a gente se move, coloca a gente em movimento, a gente fala, a gente come, a gente vai trabalhar, a gente levanta, a gente estuda. Tudo isso é essa força interna, essa libido, é uma energia. Então, tudo isso se volta para o objeto perdido, você só pensa naquilo, né? Você só pensa no que aconteceu e na pessoa, ou no que você perdeu, no relacionamento, né? No emprego. Você fica ali fixado mesmo, e depois volta para si, né? Porque isso também é um movimento de ficar preso no próprio pensamento. E a consequência disso é a perda pelo interesse no mundo externo, né? A diminuição. Você não tem interesse mais, porque o mundo parece que não tem mais graça. Este é um trabalho, né, do luto. Você passa por este momento para depois voltar a investir o seu olhar, a sua energia para o mundo novamente. Então, esse momento. Então, esse período que vem a tristeza, que vem a nostalgia, as lembranças, tudo isso não é, sabe, patológico, não é uma coisa anormal, né? Não está fora da realidade. Na verdade, é um processo de aceitação da nova realidade. O que está fora não tem graça, né? A vida perde o brilho, às vezes perde o sentido, porque a energia está voltada para dentro, né? Você está fechado. Quando a perda é elaborada, quando a libido volta a circular, você volta a investir a sua energia em novos objetos, você volta a ter interesse por alguma coisa, né? Você volta o seu olhar para o mundo, e isso é um caminho que você constrói, né? Novas rotinas, um novo modo de viver, você muda a casa, né? O ambiente, você troca os móveis, você quer transformar aquilo. Atividades básicas que de repente você parou, né, que ficaram ali paralisadas para você, você começa a retomar, né? Você consegue ir retomando, volta a estudar, volta a trabalhar, volta a se alimentar direito, a dormir direito, vai ao supermercado, vai a um restaurante, né? Vai ao médico, você sai de casa, vai à feira, sei lá, qualquer coisa que era do seu costume, você começa a voltar, né, a praticar, a exercer a sua realidade, a sua nova realidade. Você pode mudar as formas como você faz, mas você vai retomando aos poucos. É muito importante ter uma paciência com você mesmo, com esse processo, né, do trabalho do luto. Lembrar que é um trabalho que está acontecendo ali, né, no seu mundo psíquico, ali está a todo vapor trabalhando para que você comece a elaborar e aceitar essa nova realidade, de fato, né, que este trabalho ele vai ser, sim, concluído. Nos próximos vídeos eu vou apresentar alguns filmes
que fala sobre o assunto, né? Tem até um que acho que é um cara chamado Otto, que tá no Netflix, e um outro que é japonês, que eu não lembro o nome completo agora, não lembro se é Koibito ou alguma coisa, mas eu fiz já uma publicação sobre isso, escrevi lá no meu Instagram já tem um bom tempo, e aí eu vou atrás e falar desse filme também, que mostra a morte aqui no Japão, né, os rituais, o trabalho de quem prepara a pessoa para o último adeus, para a despedida. É muito importante a gente conhecer uma parte da cultura, né. E o filme do um cara chamado Otto é muito interessante porque ele passa uma mensagem bonita, né. Então toca em pontos bem delicados, parece um filme de sessão da tarde, coisa boba, mas depois fica bem profundo, né, a reflexão, é impossível não se emocionar, né? Tem no Netflix, eu vou falar sobre ele também. Muito obrigada por assistir, te aguardo, né, no próximo vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e até a próxima.